Você já tentou fazer uma comparação simples lá no Power Automate, se um valor é maior ou menor que outro, ou igual, ou até mesmo se eles eram diferentes, ou tentou fazer uma função se, só que não conseguiu por conta da sintaxe? Bom, isso acontece porque o Power Automate ele não tem os famosos operadores, que são aqueles símbolos que realizam uma determinada operação. Mas não se preocupe, meu nome é Guilherme Gomes, instrutor de Power Platform e 365 aqui na Nitio, e hoje a gente vai saber como utilizar as funções condicionais do Power Automate. Então, fica aqui com a gente que a gente explica devagarzinho e daquela forma didática que todo mundo gosta. Fechou? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui no Excel eu tenho uma lista aqui chamada tabela de gastos, tá? Essa tabela, ela tem alguns exemplos aqui que a gente vai utilizar para a gente ver como é que são feitas as comparações, né? E as condições aqui no Excel e fazer um paralelo também com o Power Automate, tá? Então, nesse caso, nós temos uma lista relativamente pequena, onde nós temos aqui uma coluna chamada total gasto e uma outra chamada limite de gasto. E nós temos o seguinte desafio. Aqui no Excel, eu posso fazer algumas comparações e vamos supor que eu queira fazer aqui uma coluna chamada situação, e nessa coluna eu quero fazer uma comparação para saber se o total gasto ele acabou sendo maior do que o limite de gasto. Caso ele tenha sido maior, eu posso colocar aqui que estourou o limite, e caso ele tenha sido menor, eu posso colocar dentro do limite, né? Eu vou ter aqui dois status, né? Dois possíveis status. Estourou o limite dentro do limite. Como é que eu faço isso no Excel? Bom, acaba sendo uma operação simples. Você pode fazer com a função se e você faz um teste lógico. Então, a função se ela tem aí 3 argumentos, né? Nós temos o primeiro, o teste lógico, para saber se o total gasto é maior. Então, se ele for maior do que o limite de gasto, se ele for maior, veja que quando eu coloco se for maior, vou até aproximar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui, só para vocês verem bem de pertinho. Ó, quando eu faço a fórmula, se total gasto, esqueci de abrir o parênteses aqui, se o total gasto for maior do que o limite de gasto, então veja que eu tenho um operador, que é esse símbolo. Aqui no Excel, acaba sendo muito mais simples fazer esses tipos de comparação, né? De maior, menor, igual, diferente. Coisa que nós não temos lá no Power Automate. No Power Automate, nós não temos esse símbolo. Você vai ver que é um pouco diferente. Então, se o total gasto é maior do que o limite de gasto, então se ele for maior, ponto e vírgula, eu vou para o valor se verdadeiro, né? Então, se isso for verdade, eu quero que escreva aqui estourou o limite. Estourou o limite. Agora, caso contrário, né? Se ele for menor, né? Aí você pode colocar como dentro do limite. Fecha parênteses. E está aí a nossa coluna. Rápido e simples. Mas, como vocês já devem saber, né? Aqui dentro da Power Platform, a gente não costuma usar muito Excel como base, tá? De aplicações ou para fazer automações, principalmente porque o Excel ele tem alguns recursos ou funcionalidades que ele acaba faltando ou deixa a desejar. Por exemplo, se para cada linha dessa daqui eu quisesse anexar um arquivo para comprovar aí, né, o total gasto, ou anexar um conjunto de arquivos, ou até uma imagem, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Eu teria que usar outras ferramentas, né? É por isso que, normalmente, quando a gente está trabalhando com automação aqui no Power Automate, ou outras soluções, nós usamos o SharePoint, tá, pessoal? Então, veja, no SharePoint, eu tenho uma lista exatamente do mesmo jeito, tá? Ó, com uma coluna total gasto, uma coluna limite de gasto, é a mesma lista, só que aqui no SharePoint, a lista ela me permite anexar, né, em cada linha dessa, eu consigo anexar arquivos, eu consigo fazer colunas de imagem, eu consigo fazer vários tipos de coisa, tá? Por conta disso, eu vou utilizar o Power Automate para fazer essa operação, tá? Então, imagine que você tem uma lista no SharePoint, você quer fazer essa operação, essa função se, não sabe como fazer, então vamos verificar agora utilizando o Power Automate, tá?
Então, tem aqui essa lista chamada controle de gastos no SharePoint. E eu vou abrir o meu Power Automate para preencher uma nova coluna aqui. Antes, vamos criar uma coluna aqui no SharePoint. Uma coluna de texto, pode ser uma coluna de texto. O nome dessa coluna vai ser situação. Situação. E eu vou clicar aqui em salvar. Beleza. O que meu Power Automate vai fazer? Ele vai checar linha por linha, tá? Eu vou colocar aqui um fluxo que cheque linha por linha. E caso o meu total gasto seja maior do que o meu limite, eu vou colocar aqui na coluna situação, né, a palavra estourou o limite. Caso o meu total gasto seja menor do que o limite, aí eu vou colocar dentro do limite. Do mesmo jeito que a gente tem ali no Excel, para a gente também ver essas comparações, tá? Eu já estou aqui com o meu Power Automate aberto. Eu vou clicar aqui no canto. Parece que o meu menu aqui não está aparecendo. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se ele aparece. Está em branco. Perfeito, apareceu aqui. Era só um bug. Eu vou clicar aqui em criar. E para esse exemplo, eu vou criar o fluxo da nuvem instantâneo. Mas ele poderia ser também agendado ou automatizado, dependendo da sua necessidade, tá? Então, clique aqui em fluxo da nuvem instantâneo. Esse fluxo aqui, eu vou colocar o disparador como esse disparo de fluxo manual, tá? De botão mesmo. E o nome desse fluxo vai ser exemplo condições. Exemplo condições. E eu vou clicar aqui em criar. Ele vai abrir aqui o nosso Power Automate Studio. E agora, o que a gente vai fazer? Nós iremos utilizar aqui as nossas ações. Lembrando que a nossa lista está aqui no SharePoint, tá? Tem esse site aqui, chama com o nome aqui, ó, inscreva-se no canal. Aproveitando, né, um lembrete importante, inscreva-se aqui no canal da Nipia, porque toda semana a gente tem vídeo novo, vídeos aí de 365, Power Platform, vídeos do básico ao avançado, então se inscreva para sempre ter conteúdo novo aí, tá? Vou adicionar aqui uma ação. A ação que eu vou colocar vai ser do conector do SharePoint. Então, eu vou escrever aqui, né? SharePoint. Vou clicar aqui em ver mais. Como aquela coluna já existe e ela está com valor em branco, o que eu quero fazer ali, tá, pessoal? Eu quero atualizar aquela informação. Eu quero retirar aquele valor em branco e adicionar algum texto dependendo ali da nossa comparação, né, entre as colunas. Então, para isso, eu vou utilizar aqui um obter itens primeiro, tá? Obter itens, para ele pegar todas as linhas ali do SharePoint. Obter itens. E aí, essa daqui, essa minha etapa, né, obter itens, eu vou colocar o nome do site. Achei ele aqui, ó, inscreva-se no canal, tá? O nome do site. Nome da lista é o nosso controle de gastos, né? Que é a lista aqui, controle de gastos. E aqui já está suficiente, eu poderia também estar limitando aqui, né, as entradas, por exemplo, escolher a quantidade de colunas, mas eu vou colocar aqui somente essas informações, tá? Eu também gosto muito, pessoal, de indo numerando as etapas, tá? Para não me perder. Eu coloco aqui, ó, etapa 1, nessa segunda etapa, que é obter itens, eu coloco etapa 2, e eu também, na frente, eu gosto de colocar o nome da lista que eu estou trabalhando. Eu coloco aqui, ó, lista inscreva-se no canal. Então, como esse é o nome da lista, ou perdão, esse aqui é o nome do site. O nome da lista é controle de gastos, né? Lista controle de gastos. Que ela fica ali com o nome da etapa certinho. Perfeito. Então, a primeira ação, eu vou acionar o botão. A segunda ação, ele vai obter, né, coletar todas as linhas da minha lista. E agora, eu vou para a minha terceira ação aqui, adicionar ação. Essa ação também vai ser do tipo SharePoint, tá? Check. E eu vou escolher a ação atualizar item. Atualizar item. Aí, perfeito. Qual é o item que ele vai atualizar? Quando a gente fala de item, nós estamos falando de linhas, tá, pessoal? Das linhas do SharePoint. O site vai ser o inscreva-se no canal. O nome da lista vai ser a controle de gastos. E ele vai perguntar aqui o ID, porque ele precisa saber exatamente a linha que você quer atualizar. Como eu quero atualizar todas elas, aqui no ID, eu vou pegar aqui, ó, no conteúdo dinâmico
e vou colocar o ID da etapa 2, ó, da controle de gastos, ó, da etapa 2. Como a etapa 2 me traz uma lista, quando eu colocar esse ID aqui, nesse caso, ele vai fazer uma operação que a gente chama de for each, ou aplicar a cada. Ele vai passar linha por linha para atualizar todas as linhas. Olha só, vou colocar o ID aqui, e aí ele me traz aqui a ação for each, tá? Eu até vou trocar de nome, vou colocar aqui em português para ficar melhor para vocês, ó. Aplicar a cada, tá? O aplicar a cada, ele vai passando linha por linha e faz uma determinada operação. Eu vou clicar novamente no atualizar item. Eu vou colocar aqui como etapa 3, tá? Aqui no probleminha. Etapa 3, perfeito. Deixa eu dar uma atualizada aqui. E aqui, tá, pessoal? Nas etapas aqui embaixo, ó, nos parâmetros, eu vou mostrar a coluna que eu quero atualizar, né? Vou pegar aqui, ó, somente a coluna situação. Essas outras aqui, ó, matrícula, nome, ocupação, total gasto, limite de gasto, eu não vou precisar atualizar. Então, eu posso até indo fechando elas, eu deixo aqui no parâmetro somente a nossa situação, que vai ser a coluna que eu vou atualizar, tá? Então, o que eu vou colocar aqui na situação? Agora é que entra a nossa parte dos cálculos, tá? Das funções. Aqui, ao invés de conteúdo dinâmico, eu vou pegar a opção do fx. Para fazer a função se, né, ou outras funções condicionais aqui, né, a gente vai consultar a documentação para a gente ver como é que funcionam elas. Eu também vou aproveitar e vou fazer um teste separado aqui para explicar todas elas, né, para vocês, para que a gente consiga fazer essa função aqui e entender um pouquinho de como a gente utiliza, tá? Então, vamos aqui, só um minuto. Bom, pessoal, aqui, o que a gente vai fazer, né? Vamos tentar fazer algumas comparações utilizando aqui as funções de condição que a gente tem na documentação do Power Automate, certo? No Power Automate, a gente não consegue fazer comparações igual a gente faz aqui no Excel. Por exemplo, se eu tenho aqui o valor 100, tá? Se eu tenho aqui o valor 100 e eu tenho aqui o valor 200. E eu quiser fazer uma comparação entre os dois aqui, né? Por exemplo, eu quero saber se o valor 100 ele é maior do que 200. Eu consigo fazer essa comparação utilizando o símbolo, né, que a gente chama de operador. Então, a gente tem o maior, né, e ele retorna um verdadeiro ou falso, né? Então, essas comparações, a gente consegue fazer o símbolo de menor, nós também conseguimos fazer o símbolo de igual, e nós também conseguimos fazer o símbolo de maior ou igual, né, com esse operador, e menor ou igual. Do mesmo jeito que você fala, você escreve. E aí ele vai sempre te retornar verdadeiro ou falso. Em cima dessas comparações, a gente pode utilizar a função se, igual nós usamos aqui, né? Então, sempre na função se, a gente vai ter um teste lógico que é feito com esses operadores e depois a gente coloca aqui o valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, para você usar a função se, é muito importante que você conheça esses operadores. Bom, no Power Automate não é diferente. Só que lá, como a gente não tem símbolos, no lugar dos símbolos a gente utiliza as funções aqui de comparação ou funções de condição, tá? Que a gente chama de funções condicionais ou função de comparação lógica, tá? Então vamos ver aqui algumas delas. Vamos fazer um teste aqui. Aqui no lugar da situação, né, na nossa lista, eu vou fazer um teste para saber se o total gasto é maior do que o limite, tá? Então vamos verificar aqui. Eu vou clicar aqui em fx. E como a gente já sabe que símbolos não funcionam, eu primeiro vou fazer essa comparação usando a função greater. Abre e fecha parênteses. O que a greater faz? Ela compara dois números para saber se o primeiro é maior do que o segundo, tá? Eu poderia colocar a seguinte comparação. 200 é maior do que 100? Se eu quiser fazer essa comparação, basta eu colocar aqui, 200,100. E aí ele vai me responder verdadeiro ou falso. No caso aqui, como 200 é maior do que 100, ele me responderia verdadeiro, tá? Só que nós não vamos fazer essa comparação com números. A gente vai fazer essa comparação com as próprias colunas. No lugar aqui do 200 e no lugar do 100, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a nossa coluna, né? Então a gente tem a coluna aqui, total gasto. Aqui na total gasto, ele trouxe aqui uma função item.
E aqui também o total gasto. Só que veja que ele fez um aplicar a cada aqui, né? Um for each, tá, pessoal? Isso aqui não é interessante, tá? Isso aqui é um erro do Power Automate. Eu recomendo, caso ele dê esse erro, vou subir ele aqui para o primeiro for each, para o nosso aplicar a cada, tá? Vou colocar aqui, aplicar a cada. E se ele fizer esse mesmo erro que está acontecendo aqui comigo, ó, de indo automaticamente gerando, né, aplicar a cada, o que você pode fazer? Bom, você pode pegar o seu atualizar item, colocar dentro daquele primeiro aplicar a cada. Então veja que ele está aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai salvar e você vai usar o designer antigo, tá, pessoal? Você vai clicar aqui em cima, ó, e desabilitar o novo design. Tá? Então, eu vou salvar e alternar para o design antigo. Infelizmente, o designer novo, ele acaba sendo aí, né, um designer bem interessante, com muitas funcionalidades, só que, infelizmente, ele ainda tem alguns erros que podem te atrapalhar aí na construção do fluxo. Por isso, a gente usa bastante ainda o designer antigo, tá? Então, para algumas coisas, ele ainda é muito bom. Vou aguardar aqui, atualizar. Perfeito. Então, eu tenho aqui o aplicar a cada. Então, novamente, eu tenho o meu disparador de fluxo, que é a primeira etapa. A segunda etapa aqui, o obter itens. E eu tenho aqui o aplicar a cada, tá? Então, você pode abrir o aplicar a cada, que o seu atualizar item vai estar aqui, tá? E o que a gente vai atualizar? Você pode deixar essas colunas, ó, matrícula, nome, ocupação, total gasto, tudo em branco. O que a gente vai atualizar vai ser essa situação aqui. A gente vai fazer um teste, tá? Nós vamos colocar aqui e vamos verificar, ó, clicando aqui na situação, nós vamos clicar aqui em expressão, e vamos usar a função greater, tá? Greater. Ela verifica se dois valores são maiores, se um primeiro valor é maior que o outro. Abro parênteses, e aqui no primeiro valor, eu vou vir aqui em conteúdo dinâmico, e vou colocar aqui o item atual, tá? Vou colocar o item atual, só que aqui, veja, eu tenho o item atual e você pode especificar melhor. Esse item atual, ele vai pegar todas as colunas, mas você pode dar uma interrogação, abre colchetes, e depois disso você abre aspas simples. E dentro da aspas simples, você vai colocar aqui o nome da coluna que você quer. No caso, a coluna que eu quero fazer a comparação é o total gasto. Essa coluna aqui, ó, total gasto. Como ela está tudo junto aqui, eu vou colocar igual, ó, total gasto. Caso você ache esse espacinho pequeno, tá, pessoal? O que você pode fazer? Você pode pegar, salvar esse código aqui, dar um Ctrl C, salva ele por enquanto, e aí você pode vir aqui em cima, tá? E você pode vir em configurações e exibir todas as configurações do Power Automate, tá? Quando você faz isso, você vai ver que tem uma opção aqui chamada recursos experimentais. Se você habilitar ela e clicar em salvar e recarregar a página, você vai ver que no momento que ele recarregar, ele vai retornar para você o fluxo novamente, aplicar a cada, tudo. Só que a barra de fórmula ela vai ficar um pouquinho maior, vai ficar mais confortável de você digitar. Aqui na situação, você vai ver que ela vai ter esses dois quadradinhos. Ela vai se assemelhar um pouco à barra de fórmula que a gente tem no novo designer, tá? Então, você pode clicar aqui em situação novamente, no atualizar item, e clicar aqui novamente em FX. Ó, essa barra de fórmula vai ficar bem maior. Vou até colar. Na verdade, eu vou fazer novamente aqui, tá? Eu vou colocar aqui a função greater. E dentro dela, né, eu vou colocar a primeira coluna que eu quero adicionar. Então, eu vou vir aqui em valores dinâmicos. E veja, ó, dentro dela, eu vou colocar a coluna. Tem várias colunas aqui, né? Ter itens. Mas eu não vou pegar essas colunas. A coluna que eu vou pegar vai ser daqui, ó. Vai ser da nossa etapa, ó, aplicar a cada. Eu coloco aqui, ó, aplicar a cada item atual. Ó, item atual, que é a coluna que ele está passando no momento. A linha, no caso, né, que ele está iterando. Aí você dá uma interrogação, que é para abrir, porque esse item atual, ele traz a linha toda, tá, pessoal? Vamos supor, ele está passando por essa linha, ó, ele traz todos esses valores aqui, todos juntos, tá? Aí você tem que especificar, colocando interrogação, você pode especificar qual é a coluna certinha que você quer.
No caso, eu quero total gasto. Então, eu coloco aqui, ó, na frente desse aplicar a cada, ó, eu coloco uma interrogação, abro colchetes, e dentro do colchetes eu coloco o nome da coluna entre aspas simples. Vou colocar aqui total gasto. Perfeito. Então, isso daqui vai ser o valor atual do total gasto. Você dá uma vírgula. Se você quiser, você pode até dar enter para quebrar um pouquinho a linha aqui, né? Deixa parênteses aqui embaixo. Ó. E aqui, ó, vírgula, aí vai para o segundo argumento. O segundo argumento, você pode usar a mesma coisa. Você pode colocar aqui item atual, interrogação, e eu vou colocar entre colchetes o nome da coluna, né, que eu quero comparar, que é limite de gasto, tá? Limite de gasto. Então, eu vou escrever aqui também, limite de gasto. Perfeito. Então, o número que tiver lá na limite de gasto e o número que tiver aqui na total gasto, então a minha greater, ela vai fazer uma comparação, tá, pessoal? Vou até quebrar aqui a linha um pouquinho, ó. Ela vai fazer uma comparação para saber se o total gasto é maior do que o limite de gasto. Eu vou salvar e vou colocar aqui para testar, manualmente mesmo, só para vocês verem. E vamos ver o que ela vai escrever lá no SharePoint. Ela vai iterar aqui, você pode até verificar no SharePoint em tempo real, tá? Ela trabalhando e tal. Você pode vir para cá, dar uma atualizada. E veja, olha o que ela fez aqui, ó. Para cada linha, tá, pessoal? Ela colocou aqui, né? Se o total gasto era maior do que o limite, ela colocou true. Se o total gasto era menor do que o limite, aí ela colocou como false. Então, veja, todos que ele é menor, ó, 19.000 é menor que 51.000, ele colocou false, ou seja, falso. Então, a greater, ela é essa função, né, que verifica se uma coluna é maior do que a outra, ou se um valor é maior do que o outro. Nós temos também outras funções aqui diferentes. Ó. Se eu clicar aqui e fazer a verificação de novo, eu tenho também a less. O que a less ela faz? A less, ela verifica se uma coluna é menor que a outra, né? Ou no caso, nesse caso específico, ou se um valor ele é menor do que o outro. Então, veja, eu tenho aqui a coluna total gasto e eu quero saber se ela é menor do que a limite de gasto. Eu vou salvar, vou testar novamente, vou testar automaticamente, tá? Para ser mais rápido. Perfeito, acabou aqui. Olha só, esse daqui está como true, né? Mas se eu atualizar aqui, ó, essa primeira linha, ela vai estar como false agora. Porque, ó, 26.000 é menor. No caso, 26.000 não é menor do que o limite, do que 15.000 aqui no limite de gasto, né? Então, ó, a total gasto, ela não é menor, então vai dar false. Só que veja, ó, as que a total gasto for realmente menor do que o limite de gasto, ele vai colocar como verdadeiro, como true. Assim como os símbolos do Excel, tá, pessoal? Essas funções de comparação, elas também retornam verdadeiro ou falso, tá? Então, aqui a gente vai ter todas as 4 funções. Então, a gente tem a maior, né, que é a greater, a gente tem a less, que é a menor, e a gente também tem as funções para verificar se um valor é maior ou igual, ou menor ou igual. Igual a greater or equals, tá? E a less or equals. No nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Veja, eu vou também verificar a igual, porque é um operador que a gente usa muito para saber se um valor é menor ou é igual ao outro, tá? Eu vou editar aqui, ó, vou pegar o total gasto, só nessa primeira linha, ó, eu vou dar um Ctrl V aqui no limite de gasto, só para vocês verem, tá? Então os dois vão ficar com o mesmo valor. E agora eu vou fazer a mesma comparação, tá? Só que usando a função equals. O que a função equals faz? A função equals, ela verifica se um valor é igual ao outro. Então, ela verifica se o primeiro valor da função é igual ao da segunda. Equals. Vou salvar. A equals tem a mesma sintaxe da greater ou da less, tá? Da maior ou menor. Ela vai verificar se o primeiro valor é igual ao segundo. Caso eles sejam iguais, ela vai retornar o valor de true. Então, vamos ver aqui. Vou testar novamente, automaticamente. E veja aqui, né? Todos eles deram false, porque todos eles estão diferentes, mesmo menos a primeira linha. Eu coloquei aqui igual, ele verificou e retornou o valor de true. Então, o total gasto é igual ao limite de gasto. Agora, nos outros que são diferentes, ele retornou aqui, né? No caso, o false. Bom, pessoal,
Agora que a gente já sabe, né, trabalhar aqui com as comparações aqui no Power Automate, fica mais simples de você fazer a função se. Então, agora, ó, como é que a gente faz aqui a função se? Aqui na situação, né, eu vou primeiro começar com a if, que é a função se aqui no Power Automate, só que está em inglês, né? If. E a função if, ela tem aqui, né, os nossos 3 argumentos bem parecidos para o Excel. Primeiro é a expressão, né, ou o teste lógico, que precisa retornar um verdadeiro ou falso, né? Por isso que ele está aqui boleando. Então, teste lógico. O segundo é o valor se verdadeiro. E o terceiro é o valor se falso. Então, vamos lá. Primeiro, a expressão. O que eu quero saber? Eu quero saber se o total gasto ele é maior, tá? Se ele é maior do que o meu limite de gasto. Então, para isso, eu vou usar a função greater, tá? Veja que o if, ele tem aqui o parênteses fechado dele, tá, pessoal? E a greater, ela está aqui dentro do if, tá? Com um parênteses fechado também. Dentro da greater, né, eu vou colocar aqui as 2 colunas que eu quero comparar, tá? Como eu estou dentro de um aplicar a cada, eu tenho que usar aqui o conteúdo dinâmico do item atual do aplicar a cada. Então, eu vou clicar aqui dentro da greater, valores dinâmicos, e vou vir aqui na opção, ó, aplicar a cada, vou clicar aqui em item atual. Só que como eu falei para vocês, quando a gente coloca esse items aplicar a cada, né, ou seja, esse item atual, quando você coloca esse conteúdo dinâmico, ela pega a linha inteira do SharePoint. Você precisa especificar aqui para o Power Automate que você só quer a coluna, né, do total gasto. Para isso, ó, na frente do seu aplicar a cada, frente dele, depois do parêntese, você coloca uma interrogação, tá? Veja que essa interrogação ó, está dentro do greater, tá? Ela fica na frente do aplicar a cada, interrogação, colchetes, e entre os colchetes a gente vai colocar aspas simples e colocar aqui o nome da coluna, total gasto. Essa daqui é a sintaxe do Power Automate, tá, pessoal? Caso vocês queiram um vídeo só sobre sintaxe, falando o que é essa interrogação, o colchetes, quando que a gente usa, coloca aqui nos comentários que a gente traz um vídeo completíssimo aqui sobre sintaxe no Power Automate, tá? Eu vou deixar aqui total gasto, perfeito, dentro do greater. E aí, dentro ainda do greater, ó, depois da palavra total gasto, eu vou dar uma vírgula, que é para o segundo número que eu vou colocar aqui para comparação, que é o limite de gasto. Então, o limite de gasto, mesma coisa. Ó. Eu vou colocar aqui o item atual, até dar um enter aqui para a gente quebrar ele um pouquinho. Ó, então, eu estou aqui com o parênteses da greater e vai ser dentro dele, tá? Depois do aplicar a cada, você coloca uma interrogação, abre colchetes e coloca limite de gasto, entre aspas. Perfeito. Então, essa comparação aqui, ó, o greater, vai retornar para você um verdadeiro ou falso, como a gente já viu, né? Então, toda essa fórmula aqui, ó, greater, vai comparar se o total gasto é maior do que o limite de gasto. Se ele for maior, ele vai analisar isso linha por linha, e quando ele for maior, essa fórmula aqui vai retornar, né, para ele aqui o nosso, né, verdadeiro ou falso, tá? Perfeito. Tudo isso daqui, a greater, ela ainda é o primeiro argumento aqui da if. Agora, eu tenho que colocar na frente do greater uma vírgula. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, só ver aqui, né, se tá tudo fechadinho, bonitinho. Aqui eu vou colocar uma vírgula para colocar o nosso segundo parâmetro aqui, né, pessoal? Que é o caso ele retorne true, tá, pessoal? Caso o nosso greater aqui, ela retorne true, retorne verdadeiro, a gente coloca aqui, né, o is, tá? Vou até pegar essa fórmula aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vou abrir isso daqui no Visual Code Studio para ficar melhor de vocês verem, tá? Então, essa aqui vai ficar a fórmula, ó. Eu tenho a if, tenho a greater, items, tá? Então, o que ela está fazendo? Primeiro tem a greater aqui, ó. Ela está comparando para ver se a total gasto ela é maior do que
a limite de gasto. Se isso daqui der verdadeiro, então se a total gasto for maior do que o limite, então eu vou colocar aqui, entre aspas, simples, porque no Automate eu coloco aspas simples, eu vou colocar um passou do limite, estourou o limite. Estourou o limite. Perfeito. Caso contrário, né? Vou dar uma vírgula. E agora eu vou para o valor se falso. Ó. Se for falso, eu vou colocar aqui dentro do limite. Sempre entre aspas simples, tá? Eu vou deixar esse código também na descrição, tá? Para que vocês consigam verificar. Vou colocar esse código aqui, porque o nosso espacinho acaba sendo muito pequeno. Essa aqui é uma das vantagens que o novo editor ele tem, tá? O espaço lá dele é maior. Uma pena que ele acaba sendo aí, né, menos eficiente na hora de montar a estrutura do fluxo. Vou clicar aqui em salvar. Beleza, então veja que aqui eu tenho o meu código. Vou agora testar automaticamente, né? E vamos ver se ele vai colocar ali linha por linha, né? O que a nossa função if acabou adicionando aqui. Aqui ele dá um aviso, tá, pessoal? Mas esse aviso aqui não é nenhum erro, tá? É só um aviso sobre o obter itens ali, que o obter itens, como ele traz muitas linhas, ele sempre te dá algumas dicas de performance aqui. Veja, aqui deu certo. Eu vou pegar aqui, ó, dar uma atualizada e você verificará, né, que aqui ele já colocou a nossa lista, ó, dentro do limite, estourou o limite. Então, quando o valor é maior aqui do que o limite, ó, ele já deixa o estourou o limite. Pessoal, então, esse é o nosso vídeo, tá, de condições. Se você precisar fazer algum tipo de comparação, você pode usar ali as outras funções, né, a less or equals, sempre substituindo ali os nossos operadores, que são símbolos, pelas funções no Automate. Então, sempre é bom lembrar que o Automate não tem operadores, tá? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo aí de funções condicionais. Se você gostou, curta, compartilhe, comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida. A gente sempre está de olho aqui para indo respondendo. E caso você queira novos assuntos parecidos com esse, pode também comentar aqui que a gente sempre traz. Toda semana a gente está trazendo vídeos novos aí sobre 365, Power Platform, boas práticas, Power BI, inteligência artificial. Então a gente sempre vai atualizando aqui o canal da Nítel com muitos vídeos. Basta se inscrever aqui para você ter essas novidades aí fresquinhas. Joia? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.